Olá pessoal, todos sejam muito bem-vindos à disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados 2. Meu nome é professor Alexandre Paes, eu irei conduzir essa disciplina como professor de vocês e estarei acompanhado também dos professores Ranilson e da professora Emily, que nos ajudarão na tutoria da disciplina. Eu sou professor do campus Arapiraca, da Universidade Federal de Alagoas, e a gente vai estar trabalhando essas estruturas de dados para o curso de Sistema de Informação. Muito bem, esses vídeos que nós estamos produzindo, esse é o primeiro de uma série. Sendo o primeiro, eu tenho por objetivo apresentar para vocês como é que será conduzida a disciplina e descrever brevemente alguns tópicos que nós iremos discutir, que nós iremos trabalhar durante o transcorrer da mesma, tá bom? Então, na realidade, o objetivo da disciplina é apresentar para vocês um leque de estruturas. Eu parto do pressuposto de que, como vocês já pagaram a disciplina de Algoritmos e Programação 1, vocês já têm uma base em programação, e agora nós vamos amadurecer esse conhecimento que vocês têm, tendo o conhecimento de novas estruturas, tais quais as listas, as filas, as árvores e os grafos. Então, diante de um cenário, seja no âmbito computacional, no aspecto dentro da universidade, na vida acadêmica ou no âmbito profissional, vocês se deparando com um determinado cenário, vocês tenham opções de escolher qual a melhor estrutura que vocês devem trabalhar, tá? Então, a primeira estrutura que nós vamos ver, na realidade vocês já devem ter tido alguma visão desse tipo de estrutura, que são as listas. As listas, elas são estruturas lineares, tá? Unidimensionais, onde elas, em sua implementação, elas podem ser sequenciais, tais quais vocês estão vendo aí, e indexadas. Algumas linguagens fazem essa indexação começando por 1, outras, como o Python, começa com essa indexação por 0. Existe inclusive até uma outra forma de indexar do final para o começo que o Python utiliza. O fato é que esse tipo de estrutura, ela é uma estrutura composta, né, fragmentada em diversos elementos, e esses elementos eles estão indexados. Em linguagens de programações antigas, esse tipo de estrutura era utilizava, na realidade, a alocação estática de memória, isto é, previamente, o compilador, antes de sua execução, já reservava um espaço de memória para a sua alocação. No entanto, isso trazia algumas limitações, porque você não podia expandir nem diminuir, né, durante a execução do programa. Então, para dar cabo disso, desse tipo de problema, nós temos um outro tipo de estrutura na forma de lista, sendo que agora ela é encadeada, tá? Ela se vale de alocação dinâmica de memória, utilizando ponteiros e referências, como vocês estão vendo aí, existe um encadeamento, né, de uma primeira referência para um registro que contém um conteúdo e uma outra referência para um outro registro. Então isso gera um encadeamento, né? No decorrer das aulas a gente vai aplicar melhor isso aí. Em outras linguagens, na realidade o Python, por exemplo, ela lida com objetos, ele constrói listas utilizando objetos, tá? Como vocês podem ver aí, e na primeira semana nós vamos apresentar para vocês alguns tipos de estruturas na forma de listas que o Python oferece, tais quais as tuplas, as listas e os dicionários de dados. Elas têm as suas características, elas têm as suas peculiaridades. As tuplas, por exemplo, ela tem a sua estrutura imutável, tá? As listas não, já são um pouco mais flexíveis. Quando eu falo imutável, é com relação à sua estrutura. E os dicionários de dados, eles utilizam outra forma de indexação que não seja numérica, mas sim utilizando nomes. Nós vamos ver no decorrer das semanas, tá bom? Então esses são os tipos de listas que a gente vai trabalhar. Dentre o universo de listas, existe lista. As listas podem, na realidade, ter as suas operações de inserção e remoção em diversos lugares da sua lista, tá? Então, ou você, sabendo o índice, utilizando uma alocação sequencial, ou você sabendo qual é a posição no encadeamento que você queira inserir, então você pode inserir em qualquer lugar. No entanto, existem listas que têm algumas particularidades, algumas peculiaridades, no que diz respeito especialmente às operações de inserção e remoção. Observem aqui, no nosso dia a dia, nós estamos muito acostumados a lidar com esse tipo de lista na forma de fila, né? A fila é um tipo de lista que tem as suas operações de inserção e remoção realizadas nas duas extremidades da lista, né?
Então, em uma extremidade que eu tenho como início da minha fila, e tem uma outra extremidade que é o final da fila. Então, ao inserir um elemento na minha fila, obviamente que se nós tivermos uma fila que seja ordeira, organizada, com pessoas civilizadas, o primeiro elemento que entra na fila necessariamente será o primeiro a sair. E o último elemento que entra será o último a sair. Então observem aí, por exemplo, nós temos uma lista com esses números que vocês estão aí, tá? Então, esse primeiro elemento aqui, o 9, eu chamo ele de início, esse 5 eu chamo de final, tá? Então, aqui no final é onde eu faço as minhas inserções, e no início da fila é onde eu faço as minhas remoções de elementos. Então vamos para um exemplo bastante simples. Então, fazendo uma breve simulação da estrutura de filas, vejam só, eu tendo uma fila que originalmente ela está no estado vazia, eu posso inserir elemento, e ao inserir esse elemento será inserido onde? No final da fila. Então quando você chega numa fila, jamais, sendo você uma pessoa educada, pode se posicionar no início dela, né? Preterindo todos aqueles que chegaram antes de vocês. Quando você chega numa fila, você é uma pessoa educada, você se dirige para o final da fila, né? Então a inserção de um elemento é feita no final da minha fila. Por outro lado, se eu quiser remover um elemento da minha fila, e a minha fila ela estiver vazia, então ela deve indicar um erro, ou eu devo tratar isso aí com exceção, um erro de underflow. Mas muito bem, então ao inserir o elemento no final da fila, eu vou inserir esse elemento. Observem, estou inserindo aí o elemento 9, e o elemento 9 foi inserido no final da minha fila, ok? Como é o primeiro elemento, o início e o final da fila coincidem no mesmo elemento, tá? Então o início e o fim apontam para o número 9, o registro 9. No entanto, ao ser inserido um outro elemento, esse outro elemento é inserido no final da fila, como vocês estão vendo aí, o 7. Se eu for inserir um outro elemento, por exemplo, o 4, ele é inserido também no final da fila. Portanto, vocês veem aí o 4. E aí o 8, ele é inserido também no final da fila. Percebam que eu estou inserindo todos os elementos no final da minha fila. E aí, mais uma vez, um elemento a ser inserido, o elemento número 6, né? Gerando aí justamente a minha fila, tá? E aí, se eu quiser remover um elemento, de onde é que eu vou remover? Segundo o que nós falamos anteriormente, ele deve ser removido do início, o 9. O 9 foi o primeiro elemento a ser inserido, portanto, ele deve ser o primeiro elemento a ser removido. Então, o elemento a ser removido é o elemento que está sendo apontado para o início da minha fila. Portanto, ao ser removido, será removido o 9. E o início agora da fila, agora quem ocupa é o 7, né? De forma que se eu quiser removê-lo, ele será removido por ele estar no início da minha fila, né? E aí, eu agora tendo 3 elementos, se eu quiser inserir um outro elemento, por exemplo, o 2, ele é inserido no final da fila. Então observe a sequência, mais uma vez eu inseri um elemento, o elemento 5, ele é inserido no final da fila. E se eu quiser remover um elemento, ele é removido do início da fila, como foi agora o 4, que vocês acabaram de observar. Então, esse tipo de estrutura, ele é uma estrutura, como eu havia dito anteriormente, é uma lista, e essa lista ela tem operações, ela tem como característica particular as operações de inserção e remoção nas duas extremidades, sendo que de forma distinta. Em uma extremidade é feita a inserção, na outra extremidade é feita a remoção. Convém ressaltar, no contexto das minhas filas que nós estamos trabalhando agora, que eu tenho que tomar algumas precauções com relação a algumas situações, como por exemplo, suponhamos que a minha fila esteja na condição vazia, eu não tenho nenhum elemento nela, então ela estando vazia eu não posso remover, né? Então eu tenho que ter alguma precaução para que eu não remova elementos de uma fila que está vazia, eu tenho que criar algumas exceções, né? Quando eu trabalhava com as filas no contexto sequencial, indexado, colocação estática de memória, eu teria uma outra preocupação, que é eu, antes de inserir, eu procurar saber se existe ainda espaço para inserir algum elemento. Se não houver, então ele daria um erro, né? Um erro de overflow. E no caso de uma remoção em uma fila no status de vazia, né, ela deve indicar um erro chamado erro de underflow, né? Então você não pode remover elementos de uma fila ela estando vazia, tá? Então a gente tem que tomar essas precauções com relação ao trabalho das filas. E onde nós aplicamos essas filas?
No contexto, no âmbito computacional, existem diversas aplicações, desde sistemas operacionais, né, as filas de processo em memória, tá? Desde em compiladores também nós temos um processo de enfileiramento de elementos. E em diversos outros cenários a gente tem aplicações de fila, né? Então, existe toda uma teoria de filas, por exemplo, quando se quer modelar algum sistema que lide com o genoma, né, com as bases nitrogenadas, que você tem ali uma sequência de bases nitrogenadas. Então, quando você simula isso, você utiliza a teoria de filas e utiliza esse tipo de aplicação. Então, facilmente você vai se deparar com algum cenário que requeira a aplicação de filas. Portanto, por causa disso, ela é muito importante, a sua implementação. Uma outra estrutura de dados também muito importante, que também é uma lista, são as pilhas, né? Então vocês podem observar aí a imagem, essa pilha de livro, e qual que é a ideia de uma pilha, né? Então, suponhamos que você queira simular essa pilha, você insere o primeiro livro e logo em seguida insere um outro livro, né? E depois um outro livro. E você está inserindo todos esses elementos em uma posição, no caso dessa minha pilha, chamada de topo. Você sempre insere no topo, é muito mais prático você inserir no topo da minha pilha. De forma que o último elemento que você inseriu na minha pilha, necessariamente, sendo ela uma pilha, o último elemento que foi inserido vai ser o primeiro a ser retirado. E numa mesma situação, diametralmente oposta, o primeiro elemento que foi inserido será o último a ser retirado, certo? Então, o primeiro elemento que entra será o último que sai, e o último elemento que entra será o primeiro que sai. Essa é a ideia de pilha. E aí nós temos diversas aplicações, né? Imagine que você esteja acessando o seu navegador para acessar a web, e você acessa uma página, suponhamos, página da Globo. E aí, o endereço, a URL, fica alocado numa pilha, de forma que se você acessar uma outra página, sei lá, a página da UOL, então você primeiro tem a página da Globo, depois tem a página da UOL, o endereço da página da UOL. Depois você vai para um outro endereço, o endereço da página da UFAL. Então está Globo, UOL, UFAL. De modo que, se você apertar naquele botãozinho ali, voltar, aquilo ali é uma pilha, ele está simulando uma pilha. Você vai apertando no voltar, você volta para o último acesso que você teve, né? Então, se você acessou a página da Globo, depois do UOL e depois da UFAL, e você estando na UFAL e pedindo para voltar, você vai acessar a página da UOL. E por último, se você apertar mais uma vez no botão voltar, você acessa a página da Globo. Então é uma simulação de pilha ali. Da mesma forma, aqueles dois botõezinhos que qualquer aplicativo de edição de software para escritório, como por exemplo o Excel, o Word, o PowerPoint, qualquer, tem aqueles dois botõezinhos, né? Refazer e desfazer, né? Aquilo ali, na realidade, está manipulando uma pilhazinha de ações que você está fazendo na sua edição, né? Então a pilha, a abstração da pilha, ela pode ser da forma como vocês estão observando aí. Você tem uma pilha, nessa pilha você tem uma localidade chamada topo, e nessa localidade é onde você vai inserir e remover os elementos. Observe que de forma distinta da fila. A fila são nas duas extremidades de maneiras distintas, você insere de um lado e remove do outro. Não na pilha. A pilha você insere e remove numa única localidade que a gente vai chamar de topo. Beleza? Então vejamos agora uma situação onde nós temos a minha pilha no estado vazia, e estando no estado vazio eu não posso remover, né, nenhum elemento da minha pilha. Se eu tentar remover, eu devo indicar uma exceção através de uma indicação de um erro, que é o erro no caso de underflow. No entanto, eu quero inserir. E ao inserir, eu insiro um elemento sempre no topo da pilha. Se eu quiser inserir um outro elemento, esse elemento vai ser inserido também no topo da pilha. Então eu inseri o 2 aí. O próximo elemento a ser inserido também será inserido no topo da pilha. Vocês podem observar aí o 6. E assim por diante, o 8 também inserido, né? O 7 é inserido mais uma vez. Observe que todos esses elementos foram inseridos numa única extremidade. Essa extremidade chama-se topo. No entanto, se eu quiser remover um elemento, esse elemento também será removido no topo da minha pilha. Isto é, o primeiro elemento a ser removido necessariamente, se estiver sendo utilizada a aplicação de uma pilha, deve ser o 7, né? Então, o 7 é removido, tá? E aí vocês podem observar todas as operações que são importantes na aplicação de uma pilha. Mais uma vez eu ressalto, durante o transcorrer das semanas nós vamos implementar, no caso,
as estruturas de dados como a lista, a fila e a pilha num modelo de tipo de dados abstrato e vamos fazer aplicações delas, né? Então existem diversas aplicações para pilha, né, como eu já citei anteriormente, só que nós vamos desenvolver isso aí, tá bom? Tudo isso em Python. Muito bem, essas três estruturas têm em comum que elas são lineares, certo? São unidimensionais. Quando nós temos estruturas lineares e a gente quer fazer algumas operações, por exemplo, de busca nela, é extremamente importante que a minha estrutura ela esteja ordenada. E isso requer um custo computacional razoável, diversos algoritmos de ordenação dessas minhas listas. Eu tenho heap sort, quick sort, shell sort, insert sort, selection sort, enfim. São diversas opções que nós temos para ordenar. E todos esses algoritmos têm por sonho de consumo terem o tempo computacional contado em log de n, certo? Uma alternativa para melhorar um pouco mais esse desempenho do custo computacional é, ao invés de lidarmos com uma estrutura linear, nós tentarmos dividir essa estrutura na forma de árvore, como vocês estão vendo aí. Uma árvore, ela não é uma estrutura linear, os seus elementos não são adjacentes, certo? Ela está estruturada de forma que você tem uma raiz, e dessa raiz você tem as sub-árvores que podem sair como sendo sub-árvores delas. Por exemplo, nós temos a raiz de número 20, nós temos os elementos que não derivam sub-árvores, que são chamados de folhas, como é o caso, por exemplo, do 18, do 56, do 42, tá? Nós temos também aqui o grau de um nodo, que no caso conta quantas ramificações, quantas sub-árvores descendem dele. Então, uma árvore, ela é uma estrutura de dados que tem por princípio, ela necessariamente utiliza uma ideia de encadeamento, apesar de algumas árvores serem simuladas na forma de uma lista, como é o caso, por exemplo, a aplicação de heap sort utiliza uma árvore que está na realidade dentro de um arranjo, de um vetor. Existe um tipo de árvore que é bastante comum, inclusive bastante interessante ser utilizado, são as árvores binárias. Essas árvores binárias, ela tem por característica o seguinte: você vai ter o grau máximo de um nó do 2, por isso que ela é chamada binária. Então você só terá a ramificação de duas sub-árvores em cada nodo no máximo, por isso o grau 2. E outra característica importante das árvores binárias em específico é que o menor elemento, se eu inserir um elemento na minha árvore e esse elemento for menor do que a raiz, ele se deslocará para a esquerda da raiz. No entanto, se ele for maior ou igual à raiz, ele se deslocará para a direita da minha árvore. De forma que vocês têm essa árvore aqui, que é uma árvore binária. Observem que se inicialmente eu tivesse 50, se eu for inserir o 40, o 40 seria inserido à esquerda. Ao inserir o 55, ele é inserido à direita. Ao inserir o 32, ele é à esquerda de 40, à esquerda de 50 e logo em seguida à esquerda de 40, e assim por diante. No entanto, algumas árvores têm um problema. Quando nós formos inserir, fazermos as inserções, pode ser que, imagine que a ordem de inserção é uma ordem em que os elementos a serem inseridos sempre serão maiores do que a sua raiz. Então observe que a minha ordem vai simular uma árvore totalmente desbalanceada, né? Então, ao inserir, eu tenho que tomar algumas precauções, eu tenho que balancear essa minha árvore. No formato que ela está aqui, ela praticamente está simulando uma lista, que é um problema do qual eu estava fugindo por isso da implementação de árvores, né? Estava fugindo do problema linear. No entanto, se eu tiver uma árvore desbalanceada, eu posso recair no mesmo problema, tá? Então eu tenho que me preocupar em balancear essa árvore. Existem alguns critérios de balanceamento, né? Nós não iremos ver todos os modelos de critérios de balanceamento, porque não é o escopo da disciplina, tá? Mas existe, por exemplo, aquele critério em que se baseia num cálculo de um índice da diferença de um lado da sub-árvore com o outro lado, que é o chamado, são as árvores AVL. Existe outro critério que é o critério baseado em cores, como no caso das árvores red-black ou as árvores rubro-negras, né? Então tudo isso para a gente melhorar o desempenho da minha árvore. Muito bem, por último, a última estrutura que a disciplina almeja tratar é a estrutura de grafos. Grafos têm aplicações muito grandes em diversas áreas, especialmente em georreferenciamento, né, aplicações como GPS, por exemplo. Então, tudo isso utiliza grafos. Então, observem aqui que os grafos, eles são estruturas onde você tem nodos que são chamados de vértices, você tem as arestas que ligam um nodo a outro, e esses nodos
eles podem simular redes, né, de diversas formas. Por isso a importância de nós trabalharmos com grafos. E a aplicação de grafos, ela vem a partir de uma implementação baseada em uma estrutura de dados. Essa estrutura de dados, ela pode ser uma lista de adjacência, certo? Essa lista de adjacência, observe aqui que parece que você tem aqui uma estrutura de uma lista, né? E essa lista aqui, ela conta justamente quais são os nodos, quais são os vértices que vocês têm adjacentes a um determinado vértice. Por exemplo, se eu tenho aqui o vértice 1, quais são os outros vértices que são adjacentes a ele? Eu tenho o 3 e tenho o 2. Então, observem aqui que o 2 e o 3, eles simulam aqui um encadeamento justamente para indicar que o vértice 1 tem como vértices adjacentes o 2 e o 3. E assim por diante. Por exemplo, observem aqui que o 2, ele tem como vértices adjacentes o 1, o 4 e o 5. Então, observem que essa estrutura, ela justamente indica quais são os vértices adjacentes a um determinado vértice. Isso é uma estrutura de dados também muito parecida com a outra estrutura de dados, que também não é escopo da nossa disciplina, que é uma estrutura chamada de tabela hash, certo? Mas tudo isso nós vamos ver na disciplina. Esse é o nosso objetivo, trabalharmos aqui. Observe que aqui eu posso contar, indicar o grau de um vértice, que é justamente o número de vértices que são adjacentes a ele. No caso aqui, ao vértice 1, 2, ao vértice 4, são 4 vértices que são adjacentes a ele. Então isso aqui é simulado em uma estrutura de dados, tá? Que a gente vai trabalhar no decorrer da disciplina. É preciso decidir como os dados devem ser organizados. Então, dentro do cenário computacional de desenvolvimento, a gente precisa saber como é que ele vai estar estruturado, para que nós possamos otimizar a solução de um determinado problema, né? Uma vez que esses dados são guardados em programas, eles são manipulados pelos programas. Então, a gente tem que decidir qual a estrutura que possa possibilitar uma maior eficiência. Obviamente que a estrutura por si só não é o suficiente. Existem outros critérios a serem analisados, critérios inclusive matemáticos, que a gente chama de análise assintótica, que é objeto de estudo em uma outra disciplina, que é projeto de análise de algoritmos, que não é o objetivo dessa disciplina, tá? Então os programas, eles são compostos justamente dos algoritmos, tá? E das estruturas de dados que armazenam esses dados, né? E a eficiência de um algoritmo está intrinsecamente relacionado à estrutura de dados que é escolhida, né? Você, diante de um cenário, diante de um problema, você tem esse leque de opções. Qual é que eu vou utilizar? Então, se você utilizar a estrutura correta, você terá muito mais chance de obter êxito com mais eficiência na solução de problema, tá certo? Os algoritmos, eles exigem vários tipos diferentes de operações sobre esses dados, tá? Bom, a escolha da estrutura, ela afeta necessariamente e indiretamente a quantidade de memória para armazenamento e o tempo de processamento, certo? Uma estrutura de dados define a forma da armazenagem dessa informação e as operações que manipulam essa informação, sendo ela de busca, de inserção, de remoção, como nós vimos nos exemplos anteriores, né? A verificação se ela está vazia, a ordenação, né? Enfim, isso tudo é importante, é objeto de estudo das estruturas de dados. Existem diversas outras estruturas, nós não temos tempo para ver todas elas, porque a disciplina, ela requer objetividade. Isso pode ser visto em outro momento, como no formato de uma disciplina letiva ou até de projeto de análise de algoritmo. Então, além dessas estruturas que nós já vimos, por exemplo, as árvores, além das binárias que eu citei aqui, existe a rubro-negra, a B+, a patrícia, a tri, as árvores digitais, né? Enfim, existe a tabela hash, existem outras estruturas de dados, mas que não é o nosso objetivo aqui da disciplina trabalhar com elas, tá? E qual é que é a melhor a ser escolhida? Qual a estrutura que melhor se adequa à minha necessidade? Na realidade, o que deve ser respondido primeiramente é o que significa ser melhor, né? Melhor em termos de quê? De tempo, em termos de custo computacional, né? Então isso deve ser levado em consideração. Esse camarada aí, que eu estou colocando uma citação dele, eu acho que alguns devem conhecer, né? Alguns que lidam com Linux, é o Linus Torvalds, né? O idealizador do Linux, e ele disse em uma ocasião em que programadores ruins se preocupam com o código, já bons programadores se preocupam com as estruturas de dados e os seus relacionamentos. Muito bem, então essa foi uma visão geral da disciplina que nós vamos trabalhar durante esse período, tá? Eu desejo imensamente que todos obtenham êxito e eu estarei aqui junto com os tutores para poder auxiliá-los.
E as nossas próximas aulas, que teremos vídeos produzidos com o conteúdo correspondente a elas, nós vamos trabalhar, fazer uma breve revisão de tipos compostos, onde nós iremos rever o conceito de tuplas, de listas, de dicionários, mas a gente parte, no caso desses exemplos aí, de algumas classes já predefinidas na linguagem Python, que já tem tudo definidinho, só que então nas próximas aulas nós vamos ver essas estruturas. O nosso objetivo é, além de ver algumas estruturas que já estão predefinidas na linguagem Python, mas nós desenvolvermos essas estruturas. Iremos trabalhar também à luz do tipo abstrato de dados, inicialmente na primeira semana sob paradigma imperativo e na segunda semana sob paradigma de orientação a objeto. Então o próximo vídeo, fiquem ligados aí, deve sair daqui algumas horas, vai tratar justamente sobre o tipo abstrato de dados, que é a atividade da primeira semana, e de orientação a objeto, que é a atividade da segunda semana. Um bom curso a vocês, esse é o meu desejo, tá certo? Que todos obtenham êxito, e que vocês curtam aí a aprendizagem, porque será de suma importância para a carreira de vocês. Um grande abraço e até a próxima.